E o nosso mergulhando na Bíblia de hoje será baseado, dando continuidade, à nossa sequência aqui no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Hoje nós passamos para o capítulo 7. E o título diz o seguinte: Amor e prudência ao julgar. Vamos lá. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse texto nós conhecemos bem, não é verdade? Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Uau! E como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Que exortação, hein? Eu acho que essa parte do capítulo aqui ela é bem autoexplicativa, na verdade. Quantas vezes nós não nos pegamos fazendo isso? E quantas vezes também não nos tentam fazer isso? Sem palavras para esse texto. Mas o versículo que eu quero focar contigo hoje nesse vídeo se encontra aqui no versículo 6, que é o último versículo, que diz: Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto até o versículo 5 parece que ele fala de uma coisa, e no versículo 6 parece que ele fala de outra completamente diferente. Então eu fiquei matutando o Espírito Santo, mas é como se você estivesse terminando ali um texto com um versículo, com um parágrafo nada a ver, sabe? Mas claro que a palavra de Deus, ela nunca é nada a ver e sempre tem um porquê. E aí eu meditando, veja que ele nos dá esse versículo sobre não dar aquilo que é sagrado, aquilo que o Senhor nos entregou para aqueles que não dão o devido valor. E ele coloca isso exatamente após o versículo 5, onde ele diz: tira primeiro a trave do teu olho, e depois que você tirar a trave do teu olho, você vai poder ver com clareza. E vendo com clareza, você vai poder tirar o cisco do olho do teu irmão. O interessante é que a gente pega esse texto e para no versículo 4. E aí eu vejo que muitas pessoas usam esse texto e generalizam muito as coisas. E existe uma grande diferença entre julgar o meu irmão indevidamente. Existe uma grande diferença entre eu apontar o pecado do meu irmão indevidamente, sendo que eu estou em pecado. E existe uma grande diferença entre eu exortar o meu irmão por algo que ele está fazendo errado, por algo que eu estou vendo que vai dar em morte, que vai dar errado no final, e tentando ajudar aquela pessoa. Veja bem, não expondo o pecado dela, mas exortando ela para que ela possa enxergar. Porque existe uma grande diferença entre julgar e exortar segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz que eu não devo julgar. O que ela diz? Tire primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, primeiro encontra Cristo. Primeiro se limpa. Primeiro se lava. Primeiro recebe Espírito. Primeiro tenha a clareza do Espírito, para que assim você, que antes estava em escuridão e agora está em claridade,
possa ajudar pessoas que ainda estão na escuridão. Veja bem, não estou falando de julgar o outro, estou falando de tentar ajudar aquele que você está vendo que ainda está na escuridão. Porque a clareza de Cristo que está em você te faz ver aquilo que ele que está na escuridão não está vendo. Então ele nos diz que nós devemos, antes de qualquer coisa, nos policiarmos para depois tentar ajudar aquele que está em escuridão. O que muitas vezes a gente vê é exatamente isso que ele fala aqui no começo do texto. Você está tentando tirar o cisco do olho do teu irmão quando tem uma trava no teu olho. Ou seja, você está tentando ajudar o pecado do teu irmão enquanto você está em um pecado. Pior ainda. Então, quando nós estamos em Cristo, nós recebemos, nós podemos ver com clareza. Ele diz, então poderás ver com clareza. E depois que você estiver vendo com clareza, você poderá tirar o cisco do olho do teu irmão que não está vendo com clareza, que inclusive não está enxergando nada. E aí ele vai dizer, não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisoteiem e voltando se vos façam em pedaços. E aí eu pensei, o que esse versículo tem ligação com o restante do texto? E aí foi quando ele me deu o seguinte entendimento. Depois que você encontra Cristo, você passa a ver com clareza. Enquanto aquelas pessoas que ainda não encontraram Cristo não conseguem ver com a clareza que você que encontrou Cristo consegue. Então, muitas vezes você vai tentar ajudar aquela pessoa que ainda não consegue ver com a clareza que você conhece, porque ela ainda não tem a Cristo como você tem, como você já conheceu. E muitas vezes isso não vai ser bem visto, ou muitas vezes isso não vai ser aceito de forma alguma. Então muitas vezes vão rejeitar o que você carrega. Muitas vezes vão rejeitar o propósito de Deus para a tua vida. Muitas vezes vão te rejeitar gratuitamente, e isso faz parte da vida daqueles que seguem a Cristo verdadeiramente. A não aceitação faz parte do trajeto, faz parte da caminhada. Então o que ele diz? Não jogue não. Não jogue suas pérolas aos porcos não. O que ele diz? Porque quando você joga suas pérolas aos porcos, eles vão pisotear. E depois que eles pisotearem, eles vão se voltar contra você. Então tem pessoas que não vão aceitar mesmo o que você carrega. Tem pessoas que não vão aceitar mesmo o teu chamado. Tem pessoas que não vão aceitar mesmo gratuitamente, assim. Sem justificativa, sabe? E quanto mais você tentar jogar as tuas pérolas, mais elas vão despedaçar e se voltar contra você. Então, nós precisamos enxergar com essa clareza aqui do Espírito, do versículo 5, para entender onde nos cabe, onde não nos cabe. O que Jesus disse para os discípulos quando eles saíram para a primeira missão? Vão, não levem nada, apenas o cajado. E pelo caminho, vocês terão pessoas que os ajudarão, proverão para vocês aquilo que vocês precisarem durante o momento, durante o período em que vocês estiverem levando a minha palavra. Mas aquela casa que não receber vocês, que não receber aquilo que vocês carregam, que não receber a palavra, o meu evangelho que está em vocês, virem as costas, batam a poeira dos pés e sigam adiante. E muitas vezes é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós temos que fazer. Então o entendimento de hoje é claridade do Espírito, para que possamos então tentar trazer à luz aquele que está em escuridão. E quando aquele que está em escuridão ainda assim não aceitar aquilo que você carrega, o evangelho que você carrega, o Jesus que você carrega, bate a poeira e segue. Existe uma obra que nós não podemos fazer. Existe uma parte que só o Espírito Santo pode fazer. A palavra de Deus diz: apenas o Espírito Santo é capaz de convencer o homem do pecado. Vamos nos ater àquilo que nos cabe, que é continuar caminhando.